Salmo 51. 51. Do versículo de 1 a 12. Amém? Esse salmo é o salmo de Davi, que confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, mas para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Irmãos, aqui é um salmo que Davi escreveu, mas em uma sua oração a Deus, confessando o seu pecado, né? E aqui vemos uma oração que Davi se dirigiu a Deus com plena sinceridade, reconhecendo o seu erro grave do pecado, e mediante um arrependimento que Deus viu no coração de Davi, amém? Então, Deus entrou com as suas providências para perdoar os pecados de Davi, amém? Davi pede misericórdia e não justiça para Deus. Os irmãos lendo aqui podem perceber que ele já começa: tem misericórdia de mim, ó Deus. Então, quando alguém ora assim, de coração aberto, sincero, voltado para Deus, para que Deus tenha misericórdia, é um sinal, se a pessoa pecou, errou, é um sinal de que a pessoa está arrependida. E Deus é misericordioso. A palavra de Deus fala que quem se arrepender e confessar o seu pecado, alcança a misericórdia de Deus. E alcançando a misericórdia de Deus, alcança a bênção de Deus e o perdão, aleluia. O Deus que nós servimos não é um Deus vingativo, não é um Deus que fica controlando. Não, quando Ele perdoa, está perdoado. E volta a ser a bênção, aleluia, aonde Ele passar, aonde Ele colocar sua mão, onde Ele estiver. Deus continua usando Ele poderosamente, aleluia. Amém? Então é preciso, irmãos, nós termos na consciência a necessidade de nós pedirmos perdão pelos nossos erros. A necessidade, Deus está cobrando isso nos dias atuais, não é só de Osasco não, é do mundo inteiro. Deus quer ver um povo mais arrependido, um povo mais temeroso, um povo que seja mais sério, diante da face
desse mundo tão perverso que está tendo, de tantas notícias ruins, de tanta calamidade, de tanta iniquidade, de tanta corrupção, enfim, irmãos. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo diferente, e esse povo somos nós, aleluia. Mas o maior inimigo das nossas almas faz arruaça. Ele procura muitas vezes introduzir o pecado dentro da igreja. E ai daqueles pecados que ficam escondidos. É difícil. É só diante da revelação de Deus mesmo, muitas vezes, para poder se saber, para o pastor saber, para o dirigente saber o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vê os cultos frios, muitas vezes a gente vê os cultos gelados, muitas vezes não se dão mais glória, não glorificam mais a Deus. Mas isso é tudo, irmãos, por alguns pecados enrustidos aí no meio. Amém? A palavra que Jesus deixou lá da moeda perdida, a mulher precisou fazer o quê? Varrer toda a casa, né? Varrer tudo com cuidado para achar aquela moeda perdida. Assim é também a sujeira. O pecado é como uma sujeira que fica nos cantos, e aquela sujeira que fica no canto lá do quarto e do piso, pode ver que é muito difícil tirar com a vassoura. Assim é o pecado no coração. Tem pecados incrustados que não se retiram, mas nem com palavra, nem com nada. É só através do arrependimento. Se a pessoa tiver arrependimento, ele alcança a misericórdia de Deus e é perdoado os seus pecados. Glória a Deus. O profeta Natã se apresentou a Davi, dando a ele um recado de Deus. Quando Natã se apresentou, falou que existia um pecado muito grande. E foi falando com Davi. Davi ficou impressionado, mas quem é este? Natã, com toda a autoridade, falou: é tu mesmo. Porque estava em falta diante dos olhos do Senhor. Amém? Irmãos, Deus cobra dos grandes também. Deus cobra dos chefes de nações. Davi era rei, né? E Deus não aceita. A quem ele coloca na frente, que deve dar o exemplo, ele não aceita pecado no meio. Então, muitas vezes a gente está vendo coisas acontecendo na nação que não entendemos, foge do nosso entendimento. Mas tudo isso é o pecado. É a ganância, é o erro. E o povo precisa se conscientizar disso. O pecado de Davi aqui era o pecado exatamente de ter possuído a mulher do outro servo, de um soldado que estava na guerra, Batseba, de maneira indevida. Irmãos, e o pecado é assim, chama outro pecado, viu? Um pecado chama outro pecado. Davi já estava em falta. Davi já estava em falta porque já estava com a mulher do outro. Para poder enganar mais ainda, ele cometeu um novo pecado, em cima dessa mesma história, chamando o marido para ficar lá no palácio, que não precisava ficar na batalha. Mas o marido de Batseba se conscientizou na hora: não, rei, eu estou trabalhando para o rei, para o reinado, para o Senhor. Eu vou para a guerra, porque lá é o meu lugar e é lá na batalha. Aí o Davi pegou: então vai, meu filho. Só que Davi errou grandemente diante dos olhos do Senhor. Chamou o general e pediu para que ele colocasse ele na frente da batalha. Com o intuito do quê? De que ele morresse na frente da batalha. Então isso para o Deus foi um pecado muito grande. Davi, exatamente,
ele cometeu um grande erro diante dos olhos de Deus, né? Que é o pecado de fazer mal para o outro. E dependendo do mal que se faz para o outro, é crime também, irmãos. Mas diante de Deus, um pecado muito grande, há perdão. Só existe um pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia fala, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas esse pecado de Davi, Deus viu a sinceridade do coração de Davi, o arrependimento dele diante de uma oração feita a Deus. Nós estamos falando aqui de oração, irmãos. Amém? O quanto é importante uma oração. Quando a oração é feita pelos servos de Deus, de coração voltado para Deus, Deus, aleluia, a oração chega até a Deus, aleluia. Deus se comove muito com o clamor dos seus servos, das suas servas. Deus, aleluia, se comove muito, porque é Deus de compaixão e Deus de amor, aleluia. Uma oração de coração aberto e de choro, mediante sofrimento, mediante angústias, até de fome. A maior angústia que existe, dizem que é a angústia da fome. É muito grande. Deus se compadece. Tem um testemunho disso de uma serva de Deus, que ela ficou viúva, com seus filhos pequenininhos. E acabou o mantimento. De repente acabou o mantimento dentro de casa. Não tinha nada para dar para os filhos pequenininhos, já chorando de fome. Não tinha nenhum dinheiro para colocar, sequer um pão, um leite para os filhos. Não tinha nada. Essa serva de Deus que fez? Foi para o quarto, abriu a janela, e a janela dava para a rua. Abriu a janela, se ajoelhou, pediu para as crianças se ajoelhar e começou a orar, a clamar ao Senhor. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus filhos que estão com fome, morrendo de fome. Aqui não se tem nada, não tem nada para dar para eles, tem misericórdia, Senhor. E ela orando e chorando e clamando ao Senhor. De repente passa um senhor na rua e ouve aquela oração. Um homem incrédulo, um homem que não era crente. E viu o desespero daquela mulher e dos filhinhos. Ele foi lá na quitanda da esquina, fez uma grande compra e chegou lá na janela e colocou dentro de casa. Mas ele não se apresentou, ele ficou escondido para ver a reação, para ouvir a reação. Mas quando aquela serva de Deus acabou de orar, ela viu aquele mantimento, se alegrou no Senhor e glorificou a Deus, aleluia, pela vitória. Ao poder na oração dos servos de Deus. Deus usou uma pessoa incrédula para acudir naquele momento daquela serva de Deus, irmãos. Esse foi Deus. Deus opera de uma maneira incrível, de muitas maneiras diferentes e imagináveis. Mediante a suplicação, mediante o clamor do seu servo, da sua serva, aleluia. Mediante da situação que a pessoa está passando. No versículo 7, fala aqui de um pequeno arbusto, isopo, né? Cujos ramos se aspargia a água purificadora naquela época. Usavam os ramos dessa planta para poder aspargir exatamente a água purificadora sobre tudo aquilo que estava sujo. Por isso que ele fala aqui no versículo 7. Ele cita o nome dessa planta. E ele fala: purifica-me com o isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei alvo mais que a neve. Era naquela época. Mas hoje nós estamos pedindo para Deus: ó Jesus, purifica-me, Senhor, pelo poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário, de todo pecado e de todo mal cometido.
me tornando, Senhor, nas minhas vestiduras mais alvo que a neve, aleluia. Esse é o poder maravilhoso do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. A morte de Jesus veio para abrir uma porta de esperança para aqueles que erram, mas não são condenados pelos seus erros, são perdoados mediante o arrependimento, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E Davi ainda pede mais ainda para Deus na sua oração: não retires de mim o Espírito Santo, aleluia, oh glória. Olha, irmãos, que coisa gloriosa, né? Como é triste quando o Espírito Santo sai do corpo, que é o templo do Espírito Santo da pessoa. Irmãos, nós temos que seguir os passos do Mestre de Jesus Cristo e ficar debaixo da beleza da santidade do Senhor e da misericórdia dele, ser fiel e orar constantemente. Olha o termo que eu estou usando: orar constantemente, orai sem cessar, orai e vigiai, orai sem cessar, orai constantemente, aleluia, para ficar na presença de Deus, sob a misericórdia de Deus, aleluia. Aleluia. É preciso orar, irmãos. Orar constantemente, regularmente. É na oração que a situação muda. É na oração que o quadro muda. É na oração que há poder. É na oração e com muita autoridade é que o crente vê exatamente a vitória que Deus dá. Aleluia. Quantos testemunhos que nós ouvimos aí de cura, de milagres, mediante a fé e a esperança que a pessoa tem, aleluia. Quando a pessoa mostra essa fé, essa esperança, e pede para Deus uma vitória, Deus dá a vitória ao seu filho, à sua filha, aleluia. Amém? É na oração que se arrependemos de maneira sincera. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes passa a noite toda chorando, orando, mas a vitória vem pelo amanhecer, aleluia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, isso é bonito, irmãos. É no nosso arrependimento sincero de coração, Deus tem compaixão de nós, e Ele ouve o nosso clamor. Ele dá o alívio e a alegria do Espírito Santo a nossas almas, aleluia. Muitas vezes, nós vivemos, irmãos, momentos difíceis na vida, que chega até abalar a nossa esperança, a nossa fé. Mas não podemos perder, não. Temos que continuar com fé, confiando no Senhor, esperando a vitória no Senhor. Amém? É mediante essa fé que Deus se agrada. E diante do seu pedido, que você está precisando, você pede com fé e esperança. Deus quer ver a nossa fé e esperança. Porque Deus sabe do seu problema, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ver um sinal nosso, aleluia. Não é orar de boca para fora, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. É orar suplicando e clamando a misericórdia de Deus. Deus abre a porta da vitória. Amém? Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória! Tiago 5,6. Quando uma pessoa justa ora, a oração chega até Deus e move o seu coração e a sua mão em prol de suas bênçãos. Aleluia.
O Deus que nós servimos é um Deus de compaixão, irmãos. Ele está pronto para nos atender. Ele é um Deus de amor. É um Deus que dá livramento, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que dá prosperidade, é um Deus que dá aquilo que você precisa, é um Deus que, aleluia, liberta, é um Deus que liberta os oprimidos, é um Deus que faz a obra completa, não é a obra de meia boca não, é a obra completa, aleluia, porque quando Ele regenera, a pessoa fica salva, limpa, purificada e justificada, aleluia. É obra de Jesus Cristo na vida da pessoa. É coisa linda a salvação, irmãos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Uma oração pode mudar tudo, irmãos. Quando Deus está no controle de tudo, Ele muda a situação. Quando Deus está no controle das coisas, Ele muda o quadro. E muitas vezes nós se afobamos, muitas vezes nós se desesperamos, muitas vezes nós queremos usar da nossa mente, da nossa força dos braços para poder dar solução. E muitas vezes a solução não vem, muitas vezes a solução nós não vemos, muitas vezes a solução não chega, mas quando dobramos o joelho e entregamos nas mãos de Deus, ei, glória a Deus, a vitória vem. Oh, glória, a vitória vem. Aleluia. A igreja está passando por esse vendaval dessa pandemia, mas não vamos perder a esperança, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e vai voltar a igreja, aleluia. Não sabemos o tempo é de Deus, mas vai voltar em nome de Jesus, vai, aleluia. Vamos permanecer na oração, na fé, na esperança. E continuar trabalhando e falando de Jesus, que Jesus, aleluia, é o Salvador do mundo, aleluia. Jesus salva, cura, batiza, liberta, transforma, aleluia, é o poder do Evangelho. E mostrarmos para o mundo que nós somos um povo vitorioso. Glória a Deus, aleluia. Ao mês passado, não é que foi fechada as igrejas, foi impedidas as atividades do culto. Houve um impedimento. Mas não durou muito não, irmãos. Oh, glória. Foi coisa de semanas. E logo a atividade já foi aberta. Oh, pode voltar a cultuar. Pode voltar a cultuar. Isso irmãos, é o Brasil que nós vivemos. Aqui no Brasil ainda há liberdade de culto, de você cultuar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? É bênção. Certa vez, perguntaram para um irmão: e a pessoa que perguntou para esse irmão, perguntou o seguinte: o que você ganha orando a Deus regularmente? O que você ganha orando a Deus continuadamente, todo dia, todo momento da sua vida? O que você ganha com isso? Mas esse irmão respondeu uma coisa interessante: não ganho nada. Não ganho nada, mas sim perco muitas coisas. Aí a pessoa não entendeu nada. Então, por que você ora tanto? Você não ganha nada, mas você perde? Sim, eu perco. Mas eu vou te explicar o que eu perco. Quando oro irregularmente, quando oro constantemente, eu perco a raiva. Oh, glória. Quando eu oro constantemente, eu perco o orgulho. Oh, glória. Quando eu oro constantemente, eu perco a ganância.
Quando oro constantemente, eu perco a luxúria. Quando eu oro constantemente, eu perco o egoísmo que está no meu coração. Quando eu oro constantemente, eu perco a mania de mentir, a mentira que é do diabo. Tudo isso ele respondendo. Quando oro constantemente, eu perco o gosto pelo pecado. Quando eu oro constantemente, eu perco os desejos da carne deste mundo. E quando eu oro constantemente, eu perco o desespero, o desânimo e, para mim, aleluia, a impaciência também. Mas Deus é poderoso. Eu perco todas essas coisas. Mas quando eu perco, eu sou transformado. Se eu tenho raiva no meu coração, aleluia, eu passo a ter um coração bondoso. Se eu tenho orgulho, eu passo a ser um servo de Deus simples diante do Senhor. Se eu tenho a ganância, louvado seja Deus, eu passo a ser generoso. Louvado seja Deus. Se eu perco a inveja, graças a Deus por isso, eu sou transformado numa pessoa que eu tenho o gozo de ver o sucesso do outro. Eu glorifico junto com a pessoa pelas vitórias. Percebeu, irmãos, a diferença? O que Deus faz? Deus é um transformador. Você perde tudo aquilo que não lhe serve, tudo aquilo que não presta, mas Deus te transforma ao contrário. Quando eu oro constantemente, eu perco a tristeza, mas ganho alegria, aleluia. Oh, glória. E tudo isso ele falando. Quando eu perco a mentira, Deus me transforma o meu coração. Transforma o meu coração, porque da minha boca só sai a verdade. E a Bíblia está escrito: fique com a verdade vos libertará. Aleluia. Amém, irmãos? Quando eu perco o gosto pelo pecado, graças a Deus por isso, eu pego o gosto de viver espiritualmente diante de Deus. Eu vivo na beleza da santidade. Eu vivo na beleza da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Perder o gosto pelo pecado, perder a mania de pecar, e significa, meu irmão, minha irmã, que você anda na santificação diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se eu perco os desejos da carne, ele explicando, eu perco os desejos da carne, eu tenho o prazer de servir o Senhor, de viver corretamente, conforme a Bíblia fala. Amém? E se eu perco o desespero, eu ganho a esperança. E se eu perco o desânimo, eu ganho o ânimo e me animo diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Além de eu ganhar paciência, longanimidade, mansidão, é assim que o servo de Deus deve andar. É conforme os frutos do Espírito que a Bíblia fala em Gálatas. Irmãos, vamos ficar nos frutos do Espírito conforme a Bíblia fala em Gálatas. Amém? Amor, longanimidade, mansidão, aleluia. É coisa linda, maravilhosa.
É nessa presença que nós devemos ficar diante do Senhor. E é nessa presença diante do Senhor que nós se tornaremos vitoriosos. Porque nós somos um povo salvo, liberto por Cristo Jesus. E somos um povo que temos o prazer de orar, clamar e servir a Deus com todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso aqui na Tua casa, que estamos servindo e glorificando o Teu nome. Conforme a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ó Senhor, a Bíblia que nós se baseamos como lei magna da nossa vida espiritual. Ó Jesus amado, continua nos abençoando, continua nos dando paz, continua, Senhor, nos dando compreensão, a necessidade de sentir o Teu Espírito, a Tua presença em nossas vidas, ó Senhor, para que nós possamos ser vitoriosos diante do Teu Filho amado, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aleluia. Nos concede, Senhor, a transformação necessária que nós temos que ter dia a dia. Ó Senhor, nos desperta, Senhor amado, que muitas vezes nós ficamos no sono, esquecendo de Ti, mas desperta o Teu povo, Senhor, para acordar, para poder clamar, louvar, adorar e orar a Ti, Senhor. Pois Tu é Deus grande e poderoso. Pois toda honra, toda glória, todo poder cabe a Ti, Senhor. E nos ensina a cada dia a orar, a cada dia contar os dias, e a cada dia, Senhor, meditar na Tua vitória, na Tua grandeza, Senhor. Continua abençoando a Tua amada igreja, nesses dias difíceis que nós estamos passando. Desperta aqueles que estão em casa, Senhor, desanimados. Ó Senhor, são Teus filhos, Tuas filhas. Desperta o Senhor para que eles possam vir na igreja, participar dessa alegria, participar do bom culto que prestamos a Ti, Senhor. Sentir a Tua presença nas vidas, Senhor. Receber a porção abençoada de Ti, Senhor amado. Ser curado, Senhor, em nome de Jesus. Ser abençoado através desse nome glorioso. Ó Senhor amado, ó Jesus, dá vitória para o Teu povo. O Teu povo está precisando da vitória. Nós precisamos orar cada vez mais. Ó Senhor, nos desperta, Senhor, para nós orarmos cada vez mais, Senhor. Desperta a Tua igreja para buscar o Teu nome. Oh glória! É o que nós te pedimos, Senhor. A vitória no nome de Jesus que vive eternamente. Amém.